Novidades sobre Danilo. Léo Barbieri postou isso aqui, ó. O nosso palestra soube que a sinalização da proposta do Palmeiras em valores foi cerca de 30% abaixo do que o Botafogo sonha por Danilo. Nosso palestra apurou que a diretoria do futebol alviverde ainda trabalha com a possibilidade de avançar nas tratativas com o atleta e o clube carioca, mas sabe da dificuldade para superar todos os obstáculos para concretizar o negócio. Pessoas envolvidas na negociação afirmam que há uma diferença importante de valores. O Palmeiras sinalizou com uma quantia 30% abaixo do que o Botafogo deseja pelo atleta. O Verdão havia incluído o zagueiro Naves como possibilidade de composição na quantia ofertada. O defensor, porém, foi negociado com o Necaxa, do México. Apesar do movimento, o clube carioca deseja inicialmente uma negociação sem a inclusão de atletas. Verdão não irá desistir. Apesar das dificuldades, o Verdão não irá desistir da contratação. O treinador Abel Ferreira acredita que a contratação de Danilo seria suficiente para fechar o elenco para os próximos meses, não havendo a necessidade de novos reforços para outras posições. A manutenção dos titulares na visão do treinador também é crucial para o sucesso no final do ano. Com a cria da academia sendo pedido único, o comandante português, em conversas com Leila Pereira, garantiu recompensar o clube e a mandatária com um importante título nesta temporada, caso a chegada seja concretizada. Perfeito. Vamos lá. O Bozelli tinha me mandado dar uma olhada nessa notícia que saiu no GE Botafogo e vamos ler, que eu não cheguei a ler direito ainda para entender qual que é a parada. Vamos lá. Ó, saiu no GE Botafogo hoje, ó, às 16h22, a gente estava ao vivo já. Empresa de funcionária de Textor notifica Botafogo e Palmeiras por parte do valor de eventual venda de Danilo. Montegra Holdings cobra 18 milhões de reais da SAF do Botafogo na justiça e notifica clubes para receber o dinheiro em caso de venda do volante para o Palmeiras. Uma das credoras da SAF Botafogo, a Montegra Holdings LLC, enviou uma notificação judicial para o clube carioca e para o Palmeiras. A ação ajuizada na Justiça do Rio na terça-feira pede que, se a equipe paulista contratar Danilo, uma parte do pagamento seja feito diretamente para a empresa, que pertence a uma funcionária de John Textor, ex-dono da SAF Alvinegra. No documento, a empresa cita a possibilidade de negociação entre os clubes e alega ter o direito de receber parte do montante. A Montegra, inclusive, já entrou com outro processo na Justiça do Rio, cobrando 15,8 milhões de reais da SAF. Esta informação foi divulgada inicialmente pelo site J. No balanço divulgado pelo Botafogo, há uma lista de empréstimos e financiamentos feitos ao longo do ano de 2025. Ao todo, a SAF pegou dinheiro com 7 empresas por meio de 9 operações diferentes. Entre elas está um empréstimo de 14,8 milhões de reais com a empresa Montegra Holdings LLC, contraído em 3 de dezembro de 25, com vencimento em 30 de agosto de 26. Rapaz, ou seja, a galera tá botando a ordem na casa do Botafogo, mas tá cheio de dívida, pô, tá devendo pra geral, mano. Estão devendo pra geral, mano. Ou seja, se notificou o Palmeiras é porque está negociando, correto? Negociando está. É fato. Negociando está. E aí eu trago também uma notícia aqui, ó. Eu vou trazer aqui primeiro, só pra complementar. O Barbosa falou sobre o Danilo. Desculpa, o Danilo, eu amo ele também. Ele sabe, eu sempre brinco com ele. Chega. Mas é uma negociação dele, é algo muito personal. Que ele vai decidir. Ele já tá chamando, ó. Venha. Não sei se tem proposta, senão fala muitas coisas. Eu prefiro só olhar e não acreditar no que se fala. Porque todo dia também é uma notícia diferente, então se ele tem que vir, vai vir. Porque ele é um bom jogador, muito bom jogador. E se ele tem que ir para outro clube e ficar no Botafogo e ele é feliz, para mim também tá bem. Barbosa falou sobre isso, né? E aí me chama uma pequena atenção, porque o Barbosa ele falou num determinado momento da coletiva de apresentação dele, ele falou uma parada que me chamou um pouco a atenção. E isso vai muito no caminho do que a gente já sabia, mas de uma notícia que o Leandro trouxe lá atrás, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ele falou isso aqui, ó. Toma. Foi uma negociação difícil. Foi difícil porque o Botafogo cria uma coisa, Palmeiras também tem que lutar pela contratação e lutou.
eu sei que lutou. Botafogo também queria me vender, então aí foi quando se destravou um pouco tudo. Botafogo precisava de dinheiro para pagar o salário dos jogadores, meu salário também. E a única maneira que tinha de pegar esse dinheiro era com uma venda. O único atleta que tinha uma proposta nesse momento era eu. O Botafogo tinha decidido que eu tinha que ir embora. Por isso foi que também a decisão aí se facilitou quando o Botafogo tomou uma decisão, que era me vender de qualquer jeito. E eu sou um cara que gosta de se sentir valorizado. Por isso foi que eu estou aqui. Porque eu vi a vontade de Palmeiras de que eu joguei hoje aqui. Perfeito. Aí ele fala sobre isso. E eu quero trazer aqui uma notícia que o Leandro tinha soltado lá atrás, quando ele foi um dos primeiros que falou sobre o acerto do Palmeiras com o jogador e o staff dele. E ele traz uma notícia muito relevante, cara. Então, Rick, eu até comentei recentemente no meu canal, né? E a minha apuração referente ao Danilo é a seguinte: que o Palmeiras tem tudo acertado com o Danilo e seu staff para que o jogador se... Lembrando, ó, só pra deixar muito claro, antes que venha o Botafoguense, ele mentiu. Ele falou que acertou com o Danilo e com o staff. Em nenhum momento ele tá falando sobre o Botafogo, tá? Então, deixar muito claro antes que falem de mentiras. Torne reforço do Palmeiras após a Copa do Mundo. O Botafogo tinha a esperança de que o Danilo tivesse propostas grandes do futebol europeu, coisa que não aconteceu ali próximo à Copa. E aí é importante que diga o seguinte: o Danilo termina a participação na seleção, deve ter de 7 a 10 dias de folga aí, não chega a ser férias, né? E depois disso ele nem volta pro Botafogo. O Palmeiras vai contratar o Danilo após a Copa do Mundo. E esses posts, essas publicações que o Palmeiras tem feito não são aí meras coincidências. O Palmeiras não vai anunciar o jogador porque tá no momento de Copa do Mundo, e hoje o Palmeiras tem sim uma relação ok com o Botafogo, até porque antecipou o pagamento do Alexander Barbosa para que o Botafogo pudesse ter os salários em dia nos últimos 2 meses. Então, os últimos 2 meses pré-Copa do Mundo, o Botafogo pagou o salário dos jogadores com uma antecipação da primeira parcela da negociação envolvendo o Alexander Barbosa. Não foi só 5 milhões, o Palmeiras antecipou 2 parcelas para que o Botafogo pudesse arcar com o salário da maioria dos jogadores. Aí, com isso, né, o Palmeiras tendo essa boa convivência agora com o Botafogo, tem esse acerto, e após a Copa do Mundo, o Danilo será jogador do Palmeiras. Perfeito. E aí, essa apuração do Leandro, por que eu resolvi trazer ela aqui? Porque ele tocou num assunto muito importante que o Barbosa voltou a falar hoje. O Palmeiras não só contratou o Barbosa porque o Botafogo precisava vender para ter grana para pagar o salário. Isso o Barbosa falou. O Botafogo precisava de dinheiro para pagar os salários da galera e o dele. E aí essa informação do Leandro, ela é muito relevante, cara. Ela talvez fique meio despercebida ali, mas a gente precisa trazer. É muito relevante. Segundo a apuração dele, o Palmeiras adiantou uma parcela pro Botafogo poder pagar os salários. O Palmeiras combinou, acho que 4 parcelas pelo Barbosa. Pagou a primeira, ele pagaria a segunda no fim do ano, mas ele já pagou 2. Segundo a apuração do Leandro, o Palmeiras já adiantou a segunda. Então, nessa ótica, o Palmeiras fez um favor pro Botafogo. Quando o Palmeiras faz um favor pro Botafogo e a gente olha para essa situação em que o Palmeiras quer pagar X pelo Danilo, o Botafogo quer vender por Y, este favor pode pesar para que o Botafogo aceite essa proposta, cara. Eu tô falando algum tipo de besteira, não tô dizendo que vai acertar, não tô dizendo que já acertou, nem nada do tipo. Mas o Barbosa confirmou hoje. Ele foi vendido pro Palmeiras porque o Botafogo precisava pagar salário. E o Leandro já trouxe a informação de que o Palmeiras pagou a primeira e adiantou a segunda parcela num ato cordial com o Botafogo, e que agora tá na hora de colocar isso no negócio e falar: e aí, Botafogo? Pagaram o seu salário, né? Vamos, né, baixar um pouquinho essa pedida pelo Danilo, e isso pode ser relevante na hora da negociação, pô. Então, é isso, cara. É isso que temos sobre o Danilo. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada, mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, e eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rick Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rick Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo, que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!